Fala galera, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Pode Calhar, hoje com um amigo que é produtor, compositor, AR, muitos anos na Universal Music, gravou aí com muitos artistas, trabalhou por muito tempo com o Marcos Pierre, que é um grande produtor brasileiro, tem uma entrada na gravadora, né, na Universal, através do marketing, mas dali para frente ele foi cada vez mais se tornando uma pessoa importante dentro das produções da gravadora, e ele está aqui com a gente hoje e vai contar um pouquinho dessa história. Vamos começar lá pelo Rio de Janeiro, que é onde você nasceu, por que entrou na música, como é que veio essa sensação e até chegar na gravadora. Já faço a primeira pergunta, que é: qual foi o primeiro grande momento depois que entrou na gravadora? Aquele primeiro momento que lhe marcou mesmo, assim, que você não esquece. Então vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá. Podcast nunca se sabe, né? Exatamente. Pode calhar qualquer horário. Pode calhar em qualquer horário. Então, assim, eu sou, talvez seja o cara mais improvável de trabalhar dentro de um sonho que eu conheço, porque assim, eu não tinha... Meu pai não conhecia ninguém, eu era do subúrbio da Leopoldina, no Rio de Janeiro, de um bairro chamado Bras de Pina, que é ali colado na Penha, onde tem aquela igreja que tem 365 degraus para se chegar até ela e tal. É um bairro do subúrbio da Leopoldina, naquela época bacana, bonitinho, legal, um bairro fundado por portugueses, diga-se de passagem, né? Que Bras de Pina era um explorador baleeiro, que explorava o óleo de baleia para os candeeiros. Ah, que legal. E aí ele virou uma figura ilustre, né, dentro da sociedade brasileira já, e o bairro ficou com esse nome, Bras de Pina, com Z. E fui criado ali, então assim, era bastante improvável que eu viesse a conhecer qualquer pessoa que me levasse um dia a trabalhar com artista, muitíssimo improvável. Mas o que não se controla é a tua ligação e o teu destino, né? E assim, um dia um primo meu, que na verdade era contemporâneo do meu pai, era como se fosse irmão do meu pai, tinha a mesma idade, ele me deu um violão de presente, que eu sempre quis. Eu comprava aquelas harpinhas. Não sei, você que também é do Rio, você lembra? Não sei se em Salvador é assim. Eu não sou da época de vocês, né? Eu sou muito mais jovem que você. Não, mas você podia ter visto no Globo Repórter, sei lá. Aí tinha umas harpinhas assim, sabe, de madeira, que os caras vendiam na rua. Ah, sim, pô. Aí você botava um papel embaixo, ficava e tocava música. Porque ali o papel, tema de Lara. O papel indicava, né? Que isso, aí você sentia. E eu pegava aquele negócio música, como se fosse um violão, sabe? Eu era louco. E tinha um amigo na esquina que tocava violão, ia lá olhar o cara tocar, adorava. Era um baterista com violão de nylon. Imagina que merda que ficava aquilo. Bom, aí aquilo sempre teve na minha veia. Então, assim, quando eu ganhei o violão com 15 anos, eu vou te dizer que uns 6 meses eu já tocava direito. Trancado no meu quarto. De sair pra rua, assim, os meus amigos falavam assim: caraca, tu toca violão? Tu toca legal, cara. Como se eu tivesse escondido. Não, é porque eu aprendi rápido. E aquele violão começou a me levar a lugares, né? E cada vez mais eu comecei a tocar para pessoas. Não há dúvida que o violão é a melhor forma social, né? A melhor forma de chegar às pessoas. O violão talvez seja a melhor invenção de instrumento, se você pensar. O violão aí se coloca a família toda, violão aço, até a guitarra, de certa forma, mas com mais restrição portátil, vamos dizer assim. Exatamente. Porque o violão é muito portátil. O mais portátil até então era o acordeon, né? E o acordeão também era muito pesadão, né? 13 quilos. Você não anda com o acordeão para baixo e para cima. Não é tão portátil. Não é tão portátil assim, embora seja carregável. Portátil, enfim. E o violão, acho que ele está presente em todas as culturas de uma forma gigantesca por causa da portabilidade mesmo. É verdade. E a gente levava para qualquer lugar, e eu levava o meu violão para qualquer lugar, para a rua, a gente ficava tocando de madrugada. E comecei a fazer amizades e tal, até que um belo dia eu fui a um acampamento em Itabirito, que é uma cidade mineira, e lá eu encontrei um cara de gravadora. E tinham 2 grandes turmas, uma galera acampada de Copacabana e o resto da acampada suburbana de Bras de Pina. Aí formaram-se vários casais ali de namorados e tal. E esse cara estava lá no meio. Era um cara chamado Jorginho Maravilha, que era um cara muito legal, que ele era promotor de TV, divulgador de TV da Universal, naquela época Poligram? Já era Poligram, não era mais Philips. E aí, pô, eu sabia repertório pra caralho, até hoje eu sei. Assim, menos, mas eu sabia muito. Eu lembro que eu comecei a tocar, sei lá, 8 da noite, terminei às 3 da manhã sem repetir música, que eu não repetia. Você lembra a primeira música que você tocou naquele dia lá? Ah, porra. Aí também, né? Aí é muita memória, porque eu sabia muita coisa. Aí tinha que ser com muito azul de metileno. Possivelmente. Lembrei. Muito azul de metileno na cabeça. O que você tocava naquela época? Muito Beto Guedes. Mais ou menos o que eu toco hoje em dia, MPB, assim, o que eu gosto de tocar. Toco um pouco de música internacional, mas eu gosto mais de MPB, é mais afeito. Então,
possivelmente eu devo ter tocado alguma coisa como Amor de Índio, do Beto Guedes, letra do Ronaldo Bastos. E aí o cara no final falou assim, pô, tu sabe repertório pra cacete, hein, cara? Falei, eu gosto, né, e tal. Eu aprendi aquelas revistinhas, violão, guitarra. Sim, usei muito. Nunca ninguém me ensinou, quer dizer, nunca exagero. Eu olhava as pessoas tocando na rua, via lá a posição e tal, mas não tinha nem sequer videocassete. Autodidata total? Autodidata, completamente autodidata. Aprendi assim olhava, opa, legal. E aí ia pegando, e com as revistinhas me ajudavam também e tal. E aí, com repertório, o cara falou, pô, tu sabe muito, você não quer trabalhar em gravadora? Eu falei assim, pô, trabalhar em gravadora? Tipo assim, você é criança, você quer morar na Disneylândia? As gravadoras com aquela força toda naquele momento, né? Não, completamente, não, bombando. A gente tá falando de começo dos anos 80, né? Eu falei, pô, quero, né? Então tá bom, vai, aparece lá na Poligram, leva o teu currículo e tal. Eu fui lá, levei o teu currículo. Eu lembro que eu fui chamado 3 vezes. Uma vez, a primeira vez era para eu ser funcionário e eu estava fazendo faculdade, não podia. Faculdade de quê? De publicidade e propaganda. Publicidade, certo. Comunicação. Aí não podia. Na segunda era para ser estagiário, eu estava formado. Na terceira era para ser vendedor. E aí é um parênteses rápido, né? A gente que morou em subúrbios das nossas cidades, não sei se foi o teu caso, a gente estava muito acostumado a uma visão muito preconceituosa do vendedor, do cara que vende. Porque tinha aquele vendedor de enciclopédia que vinha encher, o de vendedor de panela, o vendedor do baú da felicidade, que vinha umas Kombi, saltava dezenas de... Caraca, iam batendo em pouquinho horror, davam um golpe nas pessoas. Então a gente... falava vendedor e me arrepiava todo, eu achava a coisa muito ruim de ser. Mas o vendedor na gravadora, o que você ia vender? Vende disco, Disco, né? Lógico. Eu vou te falar, parênteses rápido, dentro do parênteses. É assim, eu tinha todo esse preconceito, mas na verdade os vendedores da Universal, um determinado tempo da troca do vinil pelo CD, eles chegaram a ganhar mais que o presidente de comissão. Olha aí. Ganhavam muito dinheiro. Só que assim, eu nem pensava em carreira? Eu não pensava em carreira, eu quero ganhar dinheiro. O que dá dinheiro? Então assim, eu não topei. Ricardo, deixa eu só te fazer uma pergunta, aproveitando isso que você falou, essa deixa, para o pessoal mais novo que está vendo isso. Como é que era? Vocês chegavam às lojas de discos e apresentavam os artistas que estavam lançando? Era assim isso? Essa venda do disco? Como é que era isso? Aí, nesse iniciozinho, ainda existiam as lojas de rua. Sim, eu estou falando... Não eram só os grandes magazines, não era só as lojas americanas, os grandes magazines que tinham seções de discos dentro, que esses foram os que mataram as lojas de rua. Tinha as pequenas lojas, tinha as pequenas redes de lojas, e tinha os grandes magazines, e tinha os grandes estoques que vendiam para essas lojas menores. Entendi. Que essas lojas menores normalmente não tinham crédito. Comprava em menor quantidade, né? Poligram dá crédito para uma lojinha que é 2 portinhas lá não vai. Esse cara comprava de um atacadista, que comprava grandes quantidades da Poligram. Tanto que os preços nem sempre saíam numa loja menor. Sim. O preço era sempre um pouquinho mais caro. Estava mais perto, mas era mais caro. Exatamente. Se às vezes queria uma lojinha pequena, era mais caro o disco que numa grande armazém. Aí você chegava lá, conta lá. Não, eu não chegava porque eu não cheguei a ser vendedor. Eu cheguei a recusar, mas eu aprendi toda a dinâmica, né? As gravadoras tinham departamentos de vendas parrudos, grandes, com porrada de vendedores, dezenas de vendedores, e dividiam o Brasil em regiões? Em regiões, nas regiões mais ou menos geofísicas mesmo, normais, e tinham supervisores que trabalham por telefone do Rio, e os outros em loco mesmo, ali no Rio de Janeiro. Alguns atendiam magazines e tal, supervisores, e outros vendedores que iam para a rua. E os vendedores todos, conforme eu te falei aqui na passagem do vinil pro CD, ganhavam mais que os seus chefes, chegaram a ganhar mais do que o presidente. Olha aí. Teve uma hora que teve que reduzir a comissão do cara, porque tava bombando, todo mundo tava trocando vinil pro CD, e vendia pra cacete, que nem água. O pobre nunca tem sorte, né? Quando os caras começam a ganhar dinheiro, não, diminui. Não, mas os caras sempre mantiveram-se ganhando muito bem. Tinha vendedor que tinha, carro importado. E ok, a vida é assim. Então, assim, a relação com o departamento de vendas, ele não era do departamento de marketing, era do departamento de vendas. O departamento de vendas se relacionava com todos os departamentos. O marketing tinha a responsabilidade de conceituar os produtos na cabeça dos vendedores. Dizer para quem eles falavam, apresentar o produto, a gente tinha audições, mostrar para os vendedores, vendia o peixe para o vendedor, vender o peixe dele. Exatamente, né? Mas quando o cara ia para a loja americana vender, ou ia para
pra loja de rua vender, o cara já estava com o cara que ia comprar, já estava com o marketing todo da gente na cabeça, já tinha visto no Faustão, não, na época... Era o Chacrinha, já né? tinha visto no Chacrinha, Jota Silvestre, tinha visto no Flávio Globo de Cavalcante, Ouro, Globo de sei lá Ouro. o quê, enfim, já Era outra estava realidade. pautado, não era muito trabalho, era quase anotador de pedido. Não dependia muito do cara vender, olha só, é bom pra Ricardo, e caramba. comparando a época aquela época com essa de hoje, você considera que havia mais realidade, havia mais sinceridade, era mais real o que se vendia do que é vendido hoje? Não sei o que você chama de real. Eu acho assim, a gente estava mais próximo da verdade de Aí cada está, artista. exatamente, é isso Porque que eu quero agora há dizer. um entorno tão manipulável no entorno do artista, tão manipulável, ao mesmo tempo que a antiga invasão de privacidade da revista Amiga, invadia a privacidade dos outros, pegava uma foto, um paparazzi, não sei o quê. Agora tem evasão de intimidade. O artista evade a sua de propósito das redes sociais com controle editorial. Um pequeno controle editorial para não ficar mostrando o cara e fazendo número 2 do banheiro, né? Exatamente. Não é isso. A ideia Já é mostrar... mostraram, né? Sim. Mas aí depende do nível do cara, do approach do cara, né? Então, assim, hoje em dia o cara controla um pouco mais. Então, assim, de certa forma, você conhece muito mais do artista. Imagina, para você saber, sei lá, a roupa que o artista tá vestindo num dia, nos anos 70, era impossível. Que roupa o Chico Buarque está vestindo hoje? Não vou fazer a menor ideia. Mas hoje você é capaz de saber a roupa que o Nando Reis está botando agora. Vai pegar aqui a rede social, bobear, ele eu estou me arrumando aqui, estou indo pro programa de televisão, já sabe. É verdade, é outra. Né? Você não tinha. Mas, por outro lado, é tudo muito manipulável. Tem muita plasticidade isso. O artista molda isso. Ele mostra o que ele quer, em função de trabalhar para ele. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que tinha mais verdade naquele tempo, porque o artista, era difícil chegar ao artista. E quando chegava ao artista, você só tinha a ponta do iceberg, que era um pedaço da verdade dele, que era a verdade artística que era o dele. principal, né? Que era a verdade artística, a música dele. Ele não era tão, entre aspas, controlado, né? O artista, ele era mais desprovido desse controle. Não era não tão autocontrolado, nem controlável. Nem controlado por outras pessoas. Não era. Mas aí, voltando lá, a parte que você entrou na gravadora foi pro marketing. Certo. A primeira vez que isso, aí já estava trabalhando. Aí enfim, o meu primeiro chefe, eu tenho o prazer e a honra de dizer que foi Marcelo Castelo Branco, que é um Sim. Marcelo é um gênio. É um gênio do mercado. E ele é um cara completo, porque ele é um gênio humano também, é um cara que gosta de gente. É muito difícil pegar esses executivos de ponta que gostam de gente. O cara gosta da carreira dele. Ele quer saber quantos paus se faz uma canoa, quer saber quantos perdedores se fazem o sucesso dele. Né? É isso que o executivo normal de gravadora, do music business quer. E o Marcelo não, o Marcelo gosta de trabalhar com gente, não tem medo de ninguém, porque como ele é talentoso pra caramba, ele quer mais talento. Então, assim, dei sorte de pegar ele começando a carreira, e eu também. Eu sou um ano, acho que mais velho que ele. E aí, enfim, deixei esses currículos lá, fui chamado pela quarta vez, aí sim era um cargo que eles chamavam de promotor de TV. Tinham 2 cargos, promotor de rádio e promotor de TV. Promotor de rádio é o cara que pega o disco debaixo do braço e vai lá titular, vai lá. Nem sempre é um trabalho honesto, às vezes tem uma mala, famoso jabá. Uma mala por debaixo da mesa, mas nem sempre é fácil mesmo. Até corromper era difícil, porque era muita concorrência, né? Então, assim, tinha esse trabalho um pouco mais, vamos botar entre aspas, sujo do rádio, que se maculava mais por causa da grana, e tinha um trabalho de televisão que era um pouco mais limpo, você trabalhava com jornalismo, mas não que não houvesse nenhum tipo de interveniência da grana e do poder nas programações. E aí tinha essas 2 vagas, eu lembro que eu fiquei correndo para as 2, e tinha umas 5 pessoas concorrendo a essa vaga, e o Marcelo, que tinha posto na cabeça que não queria ninguém viciado, não queria ninguém... Queria um cara novo, que nunca tivesse trabalhado nisso. Tinha alguns que já tinham trabalhado em gravadora. Ele acabou por escolher o Paulão, que é um grande cara maravilhoso, um MC Paulão, que tinha uma equipe de som, que também já trabalhava com isso, e achou melhor colocar um cara mais cobra criada no rádio, e pegou um zerado, que era eu, para televisão. E aí a gente se tornou amigo, somos amigos até hoje, e comecei minha carreira com
com essa função de promotor de TV, que nada mais é do que marcar, não era só marcar a programação do artista no Globo de Ouro, encaixar ele no Chacrinha, correr atrás dele, botar no clipe não sei aonde, não era só, era disputar com as outras companhias, não é só, toma aí, toma aí, a concorrência era grande. E você acompanhava esses artistas quando eles iam? Sim, o tempo todo. Então pronto, aí vem aquela pergunta que eu fiz lá no começo, qual foi o primeiro impacto? Já ia responder ela. Eu lembro que eu entrei num momento que estava muito carente de mais um profissional no departamento. E quando eu fui para a TVE, que é a TV Educativa no Rio de Janeiro, cujo cofre é o Estado, não é no cofre da Brasília. Então, fui lá e aí estava o Murilo, gente fina, pô, tomara que ele seja bem um divulgador de rádio maravilhoso, usava uma gravatinha borboleta, falava fininho assim, oi, Ricardinho, você é o Ricardo, ai, que bom que você veio, eu tô aqui com o Ivan Lins, eu tô louco, preciso ir não sei aonde. Falei com o Ivan Lins, tá bom. E eu escutava, na época, ainda era Nacional FM no Rio, e eu escutava, a época, tinha acabado de ouvir um choro dele chamado Bonito, desse disco que eu estava trabalhando já, que eu achava maravilhoso. Eu falei, Ivan Lins, eu fico até arrepiado até hoje, eu ficava, caraca, Ivan Lins. Aí, beleza, ele tá ali e tal, não sei o que, eu vou te apresentar. Ô, Ivan, esse é o Ricardo. Pô, Ivan, gente fina pra cá. Ricardão, beleza, tudo bem? Eu falei, cara, não acredito que apertei a mão do Ivan Lins. Tá, tudo bem. Pra mim, cara, um menino do subúrbio da Leopoldina, um sonho, né? cara. Eu não vou te chamar de um sonho, que eu nunca me atrever a sonhar isso. A ser um profissional que trabalhasse com o Ivan Lins. Eu não ia me atrever a ter esse sonho. Impossível aquele menino ter aquele sonho. Falei, caraca, essa porra mesmo. Aí fiquei lá acompanhando, e era um programa do Fernando Lobo, pai do Edu Lobo. Porra. Pô, podemos ser amigos simplesmente. Cara, um autor maravilhoso. Zum, 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 tá faltando um. Cara maravilhoso. Um velho ranzinza da porra. Gigante. O Fernando Lobo era muito engraçado, tinha um corpo engraçado, tinha um bundão assim, umas pernas finas, gigante. Grande, pai, devia ter 1,90 m, quase 2 metros. Mas no fundo, um cara doce, mas muito castigado pela vida, muito relegado, sabe? Tava ali como diretor artístico da TVE, de repente ele achava que podia estar na TV Globo, sei lá onde. Então ele era meio amargo. Mas assim, eu sempre fui um cara que conhecia o outro que estava lá, né? Quando eu falo Fernando Lobo, eu sabia quem era o Fernando Lobo. Eu sabia que era o pai do Lobo, eu sabia que ele tinha composto. Isso foi uma maneira de eu conquistar os artistas também. Quando eu estava com o Ivan Lins, eu sabia tudo da carreira do Ivan Lins. Eu perguntava coisas para ele que eu falava, pô, como é que tu sabe disso? Coisa que os outros meus colegas não tinham essa cultura. Nessa época. Não tinha internet, era cabeça-net. Cabeça-net, bom nome. E experiência, e o violão. Quando eu falava de Ivan Lins, eu conhecia as harmonias do Ivan Lins. E que transportava a harmonia, acabamos de falar de piano para violão, não é mole, não. Ainda mais um pianista daquele pop. Eu lembro que ele falava assim, e ele curtia, quando ele descobriu que eu tocava violão, ele falava assim, porra, e aquele acorde como é que é o nome daquela música, cara, que a Elis gravou também, que ela acaba assim, quando abrir a porta, aí é um mi com nona, com quarta, é um acorde todo torto para dar aquele de suspense quando abrir a porta, aquele susto. Sim. Aí eu fiz o acorde para ele, é assim? Ele falou assim, é assim. Aí o cara sentiu que o cara, porra, como é que o cara é meu divulgador, conhece, sabe a porra do negócio. Aí eu consegui isso com os artistas, eu conquistei os artistas pelo meu conhecimento. E assim, modéstia à parte, também era competente no que eu estava fazendo. Mas quando eu chegava, sei lá, para Beth Carvalho, que era uma pessoa difícil pra caralho, para dizer para ela que ela ia entrar só às 2 da manhã e era 9 da noite, no Globo de Ouro, ela sabia que eu sabia o valor dela, que não era pelo valor dela que ela estava entrando às 2 da manhã, é porque não tinha jeito. Ou era naquele horário, ou não entrava. É porque não tinha jeito, não é porque eu não soube representá-la. Então eu ganhava muitos artistas por causa disso. Tinha artistas que falavam, não, eu queria que fosse o Ricardo. Eu ia... E tanto é que quando eu fiz a minha transposição para o IR, lá na frente, foi muito fácil para mim, porque os artistas todos não compreendiam por que eu era divulgador com tanta bagagem musical. Né? Então foi uma coisa muito natural. Tipo assim, porra... Tá que enfim, né? Porra, tá que enfim, claro, evidente. Sim. Como não? Né? Então foi mudar. A minha passagem de uma para outra foi muito tranquila. Durou quanto tempo no marketing para depois ir cara, eu tinha um problema, cara. Aí é um problema que a gente tem que chamar a psicanalista aqui para botar o divã. Eu tinha um problema de autoestima, enfim, coisas de criação, e que, assim, eu só fui me dar conta que eu tinha uma capacidade legal
para fazer qualquer coisa dentro de gravadora, numa determinada reunião, que as reuniões eram uma mesa gigante, longa, onde ficava o presidente, a diretoria, os gerentes todos, e tinha o baixo clero, que ficava no entorno, os divulgadores, os promotores, eventualmente um estagiário ou outro, e de vez em quando fazia um rodízio e chamava a gente que estava na rua, que inteligente, queria ver a palavra do cara que estava ali com o programador de rádio, né? E eu fui uma dessas. Aí quando eu fiquei prestando atenção nos caras que estavam na mesa, eu falava assim, eu falaria outra coisa. Eu acho que o cara não tem... Eu comecei a ver que, porra, eu tinha conteúdo Mais capacidade que eles estavam ali. Não vou dizer mais capacidade, mas tal qual. Não, mas conteúdo, acho que é a palavra mesmo. E o diferencial, né? O diferencial que você tem de pessoa para pessoa. A pessoa é diferente da outra. Então, assim, não... Aí eu falei assim, não, dá para sonhar. Mas isso eu já estava 9 anos fazendo o que eu estava fazendo, já estava meio de saco cheio, mas nunca ficava tanto de saco cheio. Eu lembro que tinha um crachá da TV Globo, que era um crachá de prestador de serviço, que era um laranja, assim, que tinha uma data de vencimento, ele renovava de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, não me lembro. Eu ficava olhando aquela... eu ficava assim, será que eu vou ter o próximo? Será que eu vou ter o próximo? Porque eu estava vivendo o tempo todo. Aí sim, aí já é um sonho. Eu só sonhava em permanecer trabalhando com música, em ganhar meu dinheiro com música. E eu ficava assim, e eu sempre fui renovado, ainda bem. Então, assim, eu saquei que eu podia fazer mais coisas. Aí surgiu a primeira oportunidade, e embora eu seja um executivo com o qual eu não tenho empatia nenhuma, que é o Marcos Mainar, mas que é muito bem sucedido, foi com a chegada dele na Universal que as coisas começaram a se mover, porque ele trocou a equipe, puxou um daqui, puxou de lá, isso aqui, e pintou a oportunidade de ir para o departamento de imprensa, que era um pouco mais a minha cara. Aí eu fiquei sendo... Porque a imprensa dentro de gravador não funciona como relações públicas. Como a Petrobras vai falar, o Relações Públicas vai falar. Não tem isso em gravador. Quem fala são os executivos, e a imprensa trabalha mais a imprensa dos produtos da gravadora. Vai sair um disco, marca as entrevistas, não sei o quê, o coletivo. E eu comecei a ficar... Aí já comecei a falar com... Já comecei a falar com o Rui Castro, já comecei a falar com o Tarek de Souza, subi um degrau. Comecei a falar com os caras... E os caras também, felizmente, reconhecendo que eu tinha pautas interessantes, porque eu conhecia, eu sabia o que eu estava falando. E coisa que eu já fazia no video show, diga-se de passagem. Eu e o Adriano de Martins, que é meu companheiro, que criou comigo o Samba Social Clube, mais lá na frente, eles adoravam a gente quase participava do reunião de pauta, porque a gente tinha as ideias boas pra cacete. Mas vocês de gravadora participavam eventualmente não era uma coisa que eles faziam, não era uma coisa. Eles chamavam a gente porque a gente era criativo e sabia ter ideias boas para ajudar a gente mesmo. Então a gente criava ideias malucas e tal. Já participávamos ali, já estava acostumado e eu fazia também o jornalismo da Globo, a entrevista da Leda Nagli de sábado, eu lidava com aquela coisa que tinha um pouquinho mais de refinamento no conteúdo, que tinha que saber vender, mas não era vender, que o cara vendeu não sei quantas cópias, saber entregar o que o cara pudesse achar interessante para arrancar de um artista. A primeira vez que estamos em Xarope na TV Globo foi comigo, eu que marquei eles nunca tinham pisado na TV Globo, a não ser para fazer o especial. Não, aquele Som Brasil, que era uma coisa segmentada. E qual foi o programa que eles foram fazer? Foi o Leda Nagli. Eu consegui vender para a Leda Nagli a ascensão do sertanejo e para ela ver aquela pauta de uma maneira um pouco mais inteligente, menos... estamos em Chororó. E havia realmente esse preconceito com a música sertaneja naquela altura? Eu acho que, de certa forma, ainda há. Muito menos. Mas ali havia bastante, até porque... hoje em dia existe até dupla sertaneja carioca, que eu acho risível. Tem dupla sertaneja baiana também. Me desculpem os baianos carioca que fazem, mas assim, eu acho risível, porque é um estilo que tem uma geoplastia. Tem uma regionalidade, né? Tem uma regionalidade, não é uma coisa que... Não é sincero. Você botar um chapéu, que sou cowboy, que é isso? Passa amanhã, meu. Pelo amor de Deus. Vá ser carioca. Exatamente. Esperamos que os cariocas sejam cariocas, que os baianos sejam baianos. É isso que a gente quer, não é que todos sejam... O mesmo, não dá. Não, pelo amor de Deus. Cada um tem sua identidade. Sim. E a música faz parte totalmente da identidade. Tinha esse preconceito. E dela mesmo. Porque assim, a Leda era foda. A Leda gostava de MPB e era cascudo conseguir as coisas com ela. Mas ela curtiu e
por causa, não da minha manipulação, mas por causa da venda, ela conseguiu fazer uma entrevista divertida, explorou esse lado caipira dos caras, mas mostrou também a importância social do campo, até da música que vinha do campo, no painel do brasileiro. Pô, uma entrevista legal. E eles, ficaram super agradecidos. Eu lembro a gente caminhando na Von Martius, né? Dentro Von Martius, a gente entrava ali. Quer dizer, a gente entrava, na verdade, para Lopes Quintas, que eram 2 entradas. Exatamente. Entrava para Lopes Quintas, aí tinha um corredor, que o jornalismo era lá embaixo. Aí naquele corredor, aí eles olharam para mim e disseram, primeira vez que a gente pisa na TV Globo. Eu vi essa frase do Chororó, falei, pô, legal, que bom, né? Eles já estavam estourados, mas algumas conquistas, o cavalo não estava amarrado no obelisco ali da Rio Branco ainda não, amarradão. Estava amarrado lá na Paulista, mas no Rio não estava amarrado. E ali foi uma das coisas, então foi bacana, fiquei não lisonjeado, mas fiquei feliz por ajudar a essa conquista. Então, quando eu passei para o departamento de imprensa, comecei aí sim a trabalhar naquele andar de relacionamento que tinha mais conteúdo e dava mais substância. E fiquei um pouco por ali, depois pintou a chance de ser label manager, que aí label manager é aquele cara... traduzindo isso a grosso modo, é gerente de produto, aquele cara que trabalha o disco do artista internacional no Brasil. Tem que ter um inglês fodão, eu não tinha, eu tinha um inglês 40%, me fudi bastante, mas foi bom. Desafio, não aprendi até agora, mas tudo bem, de qualquer maneira. The book is on the table. The book is on the table. Então, assim, mas consegui fazer um papel lá, saí depois da Universal, saí da Polygram, fui para a Universal Music, que era da MCA na época, né? Não era ainda, não tinha fundido, a Universal não tinha comprado a Polygram ainda. Fiquei depois o Marcelo Castelo Branco veio de Miami, foi para Universal, para Polygram, e depois fez a fusão com a Universal Music, e me trouxe antes, aí eu fui ser gerente de labels associados, que era justamente... Aí eu começava a fazer um pouco de AIR. Isso já era que ano? Não faz pergunta de universitário, cara. Em 89. Pronto, mas já estava dentro da gravadora, trabalhando com gravadora há uns 10 anos. Sim, eu comecei em 83, não, 10 anos. Não, 10 anos, já estava em 6 anos, mais ou menos. 6, 7 anos. E aí eu comecei a fazer a interface dos labels distribuídos pela Universal Music com a Universal Music. Quer dizer, MZA, Tinnitus, tinha um monte de selos que a MZA do Mazola, a DEC do João Augusto. Eu fazia uma interface de marketing e de AIR, que virava pro selo e falava assim, por que eu não boto o fulano de tal, Zé Cabaleiro, gravando essa música aqui? Aí fica legal. Por que você não... Vamos fazer um dueto aqui, não sei o que lá. E eu pleiteava... Já input de repertório, sim, né? Sim. E eu ajudava também, porque às vezes alguns artistas dos selos distribuídos, como Estalo, do Ricardo Cavalcante, botava a cabeça para fora bastante, aí a gente pegava aquele artista para fazer o marketing. Né? Aí descontava um pouco mais do que ele ia receber de vendas e com aquele dinheiro fazia o marketing. E eu ficava meio de advogado daquele selo, naquele momento, com aquele artista nas reuniões. Foi uma interface rápida. Esse selo, na verdade, o Marcelo criou esse cargo só para me trazer, porque depois que eu saí não teve mais. Porque aí disso aí eu já fui para a IR mesmo, que o Max, enfim, a gente sempre se deu muito bem. E ele gostava de mim, gostava do meu trabalho. Volta e meia ele me dava umas versões para fazer, e aí eu fazia. E ele gostava, sabia que eu tocava também. Embora essa coisa que eu estou falando que tocava, que o Ivan Lins é que o Ivan Lins enchia o saco para eu levar o meu violão na mala do carro. Olha aí. Enchia o saco porque eu não queria. Muitos artistas nem sabem que eu toco. Alguns sabem porque teve oportunidade, alguma festa, alguma coisa que... Mas eu ficava na minha, imagina. Cheguei a tocar com a banda do Netinho uma vez, que eles armaram a banda lá e fiquei tocando lá e puto, foi foda. Primeira vez que eu toquei com uma banda soando atrás de mim. E a banda do Netinho era boa pra caralho. Caraca. Aquela dos anos 80, né? Porra, foda. Era uma banda muito pesada. E aí, assim, o Max não estava dando sorte com os gerentes, né? Ele tinha acabado por uma questão política ter tido que demitir o gerente que ele vinha, com quem ele vinha trabalhando um tempão, botou uns outros lá, não deu certo. Aí ele falou, e aí, quer ser? Eu falei, quero. Aí nessa hora eu já tinha aprendido que eu tinha que dizer sim. Né? Entendi. Para gerente artístico. Gerente artístico. Gerente AR, né? Como queira. Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. No fundo das coisas O departamento é AR, gerente AR, gerente artístico.
E aí sim, eu comecei a botar a mão na massa, trabalhar com os artistas mesmo. Né? E assim, eu diria que eu não virei indispensável não, porque ninguém é indispensável. Mas eu formei uma dupla com o Max muito boa, porque eu completava o Max em algumas coisas. Assim. O Max, por mais que seja um puta de um AR, um puta produtor, ele não tinha a bagagem de repertório que eu tinha. Ou ele conhecia bastante, assim, pro lado pop sessentista, mas e eu tinha uma noção bastante grande. Era mais eclético, né? Tinha uma e assim, mais vasto. eu já tinha um certo faro de sucesso e que ele me ajudou a refinar mais ainda. Então, assim, a gente teve bons momentos ali, como, por exemplo, a transposição da música local de Salvador para nacional, né? A gente conseguiu fazer essa... Lá na Universal, essa transposição. Porque assim, eu me lembro que isso foi da minha época, né, de adolescência, ali, começo de época adulta, que eu me lembro que foi muito em cima do Chiclete com Banana, a primeira saída da música baiana, antes até um pouco do que depois do Luiz Caldas. Mas ainda... E por quê? O Chiclete vendia muito na Bahia. As gravadoras começaram a perceber que, pô, se os caras estão vendendo na Bahia o que vendem, imagina se vender nacionalmente. Uhum. Mas eu acho que me lembro que o Chiclete com Banana não era Universal. Ele era da Warner, talvez. Eu acho que era o Warner. Era RCA e depois BMG. É o Warner. Eles gravaram até no Gravodisc, eu até gravei lá também. E eu me lembro que, enfim, coisas... Mas é por isso a curiosidade. A pergunta é, nessa época que você está falando, já é mais pra cá, né? Já é mais para assim, Ivete, quem era o artista? Só a gente pesquisando aqui na internet o disco da Nova República, do Roberto Santana, que tem a Negra do Cabelo Duro, tem Fricote, e qual é esse disco que você se refere que teria tido alguma expressão nacional do Chiclete? Na minha cabeça, falando em termos de explosão, o primeiro é o Luiz Caldas. Sem falar, evidentemente, de Novos Baianos. Não, mas o que eu estou falando é diferente. O Chiclete não estourou nacionalmente, não é isso? Não, mas o Luiz estourou. Não, assim, o que realmente estourou primeiro foi o Luiz. Então, o que eu quero dizer é que o sucesso local que o Chiclete despertou um grilo de falar assim, opa, ali dá pra gente... Ali tá aí vendendo. Você estava lá, você estava vendo mais do que eu. E foi quando começaram a gravar fora de Salvador. Porque até então eles gravavam na WR. Sim. E aí quando começaram a ver que olha, se tá vendendo aqui na Bahia tanto, os caras estavam ganhando disco de ouro na Bahia. Então eu falei assim, peraí, vamos levar isso. Sim. Só que o que foi grande boom realmente foi com o Luiz. Foi assim, volto a dizer, Novos Baianos não conta, porque Novos Baianos é MPB. Eles já tinham morado em São Paulo, tinham morado em Botafogo, no Rio de Janeiro, enfim. E Moraes Moreira também não vale, porque morava no Leblon e fazia música baiana, mas era MPB. Não é aquilo que a gente convencionou chamar axé a partir daquele disco da Estalo, da banda Beijo, que tinha o selinho Axé Music. Ele não se chamava Axé Music, né? Tinha uma bandeira e tinha assim, Axé Music. Que veio, o Axé Music foi o Agamenon... Ai, esqueci o nome do jornalista baiano. Brito, acho, né? Agamenon Brito, acho que sim. Ele disse, pejorativamente, chamou de Axé Music. De sacanagem. E puf, bateu o selo e pegou. Pegou. Ele deu o nome para uma coisa que ele não gostava. Pegou e o Netinho assumiu e ali começou a se chamar. Quer dizer, foi tudo dentro da Universal. Porque o Nova Netinho República... já era artista da Universal. Já era artista através da Estalo. Sim. Através da banda Beijo. Certo. Então, assim, aí começou a se configurar aquilo. E, assim, o Ricardo Cavalcante tem um grande valor nisso aí, porque ele tinha, ali dentro da Estalo, ele tinha vários artistas proeminentes que acabaram passando para a Universal como artistas do cast. Porque o selo é normal, o selo fica com um artista muito grande, ele não sabe lidar com aquilo, porque artista muito grande é demanding, que a gente chama. Precisa, começa a precisar de um monte de coisa que o selo não tem como dar. Aí o artista, até porque nos contratos de distribuição tem a preferência dos artistas desenvolvidos por eles de serem contratados por aquela companhia que os distribui. Evidentemente. Não vai ficar dando mole para outro pegar. Então, assim, a gente pegou o Netinho, pegou banda... Agora eu não me lembro se o primeiro da banda Beijo era já Universal. Mas o primeiro do Netinho já é Poligram Universal, não me lembro mais. Porque a gente botou até o nome Um Beijo para Você, para justamente remeter a banda Beijo. Netinho, um beijo para você, para o cara ligar, é o cantor da banda Beijo e tal. E ali começou. E o que a gente fez, eu e Max, aí fizemos mesmo,
é pegar toda essa veia pop que a Bahia sempre teve, né? Que a gente ficava espantado no Sudeste de tocar bolero de Ravel na avenida, tocar Dire Straits no meio do carnaval, a gente achava aquilo louco pra cacete, né? É isso. Tem algumas passagens bem loucas disso. O baiano sempre teve essa coisa pan, né? Musicalmente falando, que é legal e perigosa ao mesmo tempo, né? Porque na Bahia, a peteca não cai. O cara continua fazendo música baiana, apesar de tocar um rock and roll no meio da história. Sim. No Rio, não. No Rio tem Sargento Pimenta e a banda Coração. Então, o Sargento Pimenta, que é uma banda que toca Beatles em ritmo de carnaval. Você precisa de Beatles em ritmo de carnaval? Eu não preciso. O carnaval precisa de Beatles? Não, o carnaval não precisa de Beatles. Então, para que fazer essa porra? É verdade, tem toda a razão. Pra que fazer? Desculpa, a meninada que gosta. Pra que, gente do céu? Caraca, a gente tem frevo, a gente tem marcha, a gente tem samba, as variações pop de samba reggae, samba soul, cacete. Pra que, rapaz? Eu não sou conservador, não. Porra nenhuma. Pra que eu quero ouvir A Little Help from My Friends em ritmo de frevo? Pra que eu quero essa porra? Não precisa ficar canhestro, fica feio, na minha opinião fica feio. Mas não combina. Não, assim, até aquele, com todo respeito também ao sambô, por exemplo, eu respeito os caras, mas assim, tanto é que não tem vida longa, né? Ficam, engraçado o cara tocando Fred Mercury em ritmo de samba. É engraçado. Talvez, se fossem músicas autorais, pudesse mas ser... música autoral não tem referência. Aí eu sei, mas é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de referência, pegar uma coisa referenciada no rock and roll. Não, lógico, mas o projeto dele é compor músicas e executá-las em ritmos diferentes, que não que ele compôs. Ele compôs um pop. Mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas esse efeito não existe. Mas poderia até ter alguma bandeira. Agora, simplesmente pegar a música que já existe e tocar em outro ritmo por nada... Quer dizer, é um excite, é uma coisa diferente? Ok. Pode ter mercado... Pode. Temporariamente, né? Agora, é engraçado, não é uma coisa para se investir, para tornar aquilo um estilo, para ser maior do que... não pode ser. Aí voltando à Bahia. A Bahia fazia essas brincadeiras, mas tinha lá. Ninguém muda a porra dos tambores. A timbalada não muda por causa disso. A timbalada muda a levada dela, às vezes, por causa da influência, sei lá, do Michael Jackson. E torna uma coisa antropofágica, uma coisa que ela vomita outra. Outra que o Michael Jackson não consegue fazer. Esse é o lance. Ele agora não consegue fazer nada. Né? Pega os bateristas todos geniais que tocaram bossa nova, não toca igual ao Brazuca, não toca, e não é pra tocar. Às vezes toca até diferente, um diferente legal, que a gente gosta. Mas é diferente. Então assim, pra que essa porra? Então assim, desculpa o Sargento, meu filho mesmo diz, sai lá no bloco, tô cantando Love Me Do em ritmo de marcha. Pra que eu quero isso, meu Deus do céu? Eu quero cantar uma marchinha de carnaval. Que tem muitas marchas, né? Sim. Então a Bahia era bem legal. Então assim, a Bahia tinha essa... voltando ao ponto, que é muito parênteses, e esse aspecto pop da Bahia deixou eu e Max em colocarmos nos repertórios dos produtos baianos, se fosse da banda Beijo, fosse da banda Cheiro de Amor, fosse de quem fosse, células pop que já existiam no carnaval, normalmente românticas, fazia o cara... Aí nisso surgiu gravando Abre Coração, gravando o Timaya, meu Deus. Edito isso aí, tá? Esse esquecimento é foda. Não, vai ficar tudo aí. Tá? Não, acho que porra, meu. Azul de metileno, bicho. Azul de metileno, pois é. Azul de metileno para melhorar essa coisa. Enfim, os parceiros lá do Tim Maia, eu tô esquecendo, o Cassiano, puta que pariu. Gravando Cassiano. A gente trouxe um monte de coisa que algumas delas estouraram na voz dos artistas baianos e criaram um mercado que a gente queria criar, porque a micareta já tinha invadido o Brasil, já tinha acabado com o mercado praticamente do samba enredo, aqueles discos anuais que saíam, que vendiam pra cacete no Brasil inteiro, das escolas de samba do Rio. O axé matou. O axé matou. Infelizmente, matou. E essas canções pop que eram colocadas davam longevidade, dava música para tocar no inverno. Porque a gente ouvia muito isso na reunião dos caras de rádio. Não, porque não tem música para tocar no inverno, tem que ser música romântica. E tem uma curiosidade na Bahia também com isso que você está falando, que o axé toca o ano inteiro.
Hoje em dia Sim, são os sim. outros ritmos, tem o live samba. Também não faz calor, não faz frio naquela porra. naquela porra. Mas enfim, mas é uma curiosidade, porque realmente isso me chamava a atenção quando morava lá ainda. Que, bicho, é de janeiro a janeiro ouvindo a porra da axé e não toca outra coisa. Quer dizer, Mas tem os já programas no que tocam sul, outras coisas. Mas... normalmente o paulistano e o paulista não se vê axé music Não. com 12 graus. É porque não é baiano, né? Sim, eu sei, mas também não dá 12 graus na Bahia. Não, né? exato. Tá lá pertinho da linha do Equador. Mas assim, então tinha que ter música. E essas músicas atendiam a longevidade do produto anual dentro do território nacional. Do território nacional. Sim. Isso era importante. Então, assim, e fora que a gente deu um outro padrão de qualidade de acabamento, né? Você escuta os discos que a gente começou a pegar, começando a gravar com o Flavinho Siena, com Você Marcelo sabe que na Saboia, Bahia, uma curiosidade, a qualidade geral de gravação, né, naquela época que saía de Salvador, de um polo mais de Nordeste, ia para o Sudeste, existia obviamente uma diferença de equipamentos. Eu posso dizer porque mais de equipamento do que propriamente de técnico. Sim, exato. Mas, né, eu posso dizer porque eu estava, inclusive, nessa época, nos anos 90, eu estava gravando na Bahia, gravando em São Paulo, gravando essas bandas de axé, e, enfim, um monte de coisa. Mas existia uma coisa ali no baiano, quando a percussão era gravada em São Paulo. Eles não gostavam. A gente detestava. Porque... Capaz da gente não saber. Mas você sabe que a companhia dos técnicos era a companhia predileta do samba, porque lá tinha alguns técnicos que sabiam muito tirar som de pele. Exato. E a gente a outra galera não sabia. A gente chegou a essa conclusão. Por que os caras, por exemplo, ia gravar timbal? Começou a ter timbal, a timbalada estava nascendo, não tinha ainda, era, mas já existia o instrumento. E aí quando voltava com um som pequeno, de plástico, e muitas vezes ia para gravar e voltava, muitas vezes uma música ou outra para mixar lá em Salvador. E aí a gente chegou a essa conclusão. Como é que o cara vai gravar um instrumento que se ele não conhece? Ele nunca ouviu realmente aquele instrumento, nunca viu como ele se insere dentro exato, como é que ele da cena, o comportamento dele dentro do arranjo. Sim, qual é o lugar que ele preenche? Natural, eu fui injusto aqui, eu falei que a gente passou a gravar, na verdade no começo a gente passou muito mais a mixar no Rio. Sim. Mas era gravado na WR, era gravado na Ilha do Sapo, né? Ilha do Sapo, Carlinhos Brown, e depois que ela surgiu e tal. Teve um tempo que eu não lembro o nome, mas o estúdio do Terra Samba também fez um estúdio. Sim, fez um que estúdio. Era grande, Cid Guerreiro, andou Jarbas, fazendo alguma... Jarbas, exatamente, o Jarbas. Nessa Jarbas que era toda... sócio do Rangel, depois saiu e fez esse estúdio. Sim. Eu conheci essa turma toda, o Winson, grande Winson, irmão dele. Enfim, assim, a gente ia para Salvador, sei lá, 10 vezes por ano, e talvez uma vez por mês, com certeza. A gente ia para ver repertório de todo mundo, que passamos a entre aspas, organizar a Bahia, no sentido de que, não, peraí, vamos lançar disco, esse disco vai custar R$200 mil, a gente tem que chegar junto no repertório. O que a gente fazia com os artistas cariocas, a gente fazia com eles, e viajava para Salvador, ouvia o repertório era muito bom fazer com a Ivete Sangalo, por exemplo, que a Ivete Sangalo tinha uma noção, ela, igual a Beth Carvalho, sabia muito bem que era bom para ela. Elas duas seriam bons AIRs, se quisessem. E eram bons AIRs, então o que elas traziam era sempre muito bom. E a gente levava coisas também. Então, assim, a gente começava a trabalhar com a Ivete, assim, num universo de 60, 70 músicas. Claro que elas também tinham um poder atrativo muito grande, vinha muita coisa boa para ela, todo mundo querendo gravar com ela, claro. Evidente. Não é assim, ela assim, não. Porque vinha coisa boa também. E daquela coisa boa a gente até enxugando, chegando nas 14, nas 12, nas 13 do disco. Mas era assim, tudo votado, tudo... Assim. Não, mas eu como vivenciei esse pedaço da mudança de gravar na Bahia, gravar em São Paulo e ver como era um produto feito regional ali, que talvez não tivesse gravadora, podia ter um selo, mas era o artista, o produtor que tomava conta, escolhia o que ele queria cantar, você notava, lógico que a gente, falando por isso, a gente tem que passar pelo canto da cidade. Sim, claro. que realmente, quando você ouve o que tinha 1 ano, 2 anos antes, e você ouve o Canto da Cidade, é um negócio impressionante, realmente, o que Liminha fez. O Canto da Cidade já foi Liminha. Que ele fez ali naquele disco é impressionante, porque ele realmente conseguiu, não só ele, fazer justiça também, um disco do próprio do Netinho, que você falou, que eu acho que ainda era Banda Beijo, que tem a capa vermelha. Tem uns raios vermelhos, uns riscos brancos e a capa é vermelha. Aquele disco tem um som que eu não me lembro agora, foi Mugi Canásio que mixou.
né? Aquele disco tem um som muito bacana. E também tem muito dessa onda pop, introdução, alguma coisa de levada. Tem ali e continua sendo Bahia, sabe? Sim. Continua sendo muito Bahia. O Moog é um dos melhores engenheiros do mundo. E aí depois logo, eu acho que esse disco, não tenho certeza, que esse disco é um pouco antes do Canto da Cidade, quando Daniela estoura. Sim, só que o viés do Moog não é de produtor. Não. Ele entende de técnica, ele tem um estúdio, o proprietário do estúdio Nas Nuvens, junto com o Gilberto Gil no Rio de Janeiro. Ele entende daquilo, ele sabe dirigir uma quem gosta de falar que é diretor de mixagem é uma zola, né? Eu acho que dirigir mixagem eu acho engraçado, mas sabe o que quer de uma mixagem e sabe como conseguir e dar dicas pro técnico, e o técnico melhora as sugestões. Mas o Moog não é produtor. Aí a mão de produtor do Liminha, né? O Liminha é meio Midas, né? O cara mete a mão nos negócios, os negócios dão certo. E é engraçado do apelido, né? De Liminha, porque vai limando. E depois chega no final. Isso é uma das razões, mas a verdade mesmo é que o nome dele é Arnolfo. Então, por favor, Liminha. É igual alguém que eu conheço chama-se Oswaldo. E aí põe Val pra facilitar. Não, tem um que eu vou citar. Não, Oswaldo não vai, mas Arnolfo. Não, tem um que é pior, que chama Clenilton. O Clenilton, alô Clenilton, aquele abraço. Você sabe que Se não for ponta direita, tem que mudar o nome. Vai, Clenilton! Dá, Clenilton dá. Ai, meu Deus do céu. Mas já que você falou ponta direita, time do coração. Pô, eu sou flamenguista, Flamengo, né? Tem Flamengo. Ele também é que Flamengo. essa alegria quando falou time? Eu lembrei de você que você é Flamengo Sempre também. contra, pô. Pô, é difícil não ser Flamengo, né, cara? É o quê? É difícil não ser Flamengo. Estatisticamente, você vê que tem muito flamenguista, né? Então, Há controvérsia, Então, a gente conclui que é difícil não ser Vamos Flamengo. falar de música, Mas eu sou atípico. Eu se tiver um time carioca disputando uma coisa importante, eu vou torcer agora pro Botafogo. Não, Botafogo, mas todo mundo torce pro Botafogo, né? Não, é time pequeno. É um bairro do Rio. Vocês estão começando a arrumar um monte de mídia, eu vou ter um monte de hater aqui no podcast. Eu vou torcer Botafogo também. O Botafogo eu torço. Por esse time aí que você falou antes, eu não. Eu torço Flamengo, eu torço Flamengo, basicamente. Flamengo acima de tudo. E aí depois eu vou pro Carioca, vou pro Brasileiro, não tem essas coisas, não. Mas bate uma bolinha também? Gosta de jogar um futebol? Rapaz, eu era o segundo do Paro Ímpar, assim, quando tinha pelada. Pô, tá com moral, hein? Segundo, mas mais por causa do futebol força. Olha aí, porque eu segurava na defesa. Foi o futebol força. Eu ia, Val... Era viril na bola. No meio de campo, não sabia. Eu tinha que ter uma linha do meu lado para não perder o referencial. Lateral direito, ok. Lateral direito. Aqui fica mais fácil. Aqui fica mais fácil. A linha tá aqui, os caras estão tudo lá de lá. O Val também é muito bom de bola. Tem muito talento. Muito lento. Talento. Não, Deus me livre não ser Vitória, cara. Mas assim, trazendo então agora o futebol para música, o Flamengo é o time que tem mais canções dedicadas a ele. Isso sem dúvida alguma. Desperta muitas paixões. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo o Samba Social Clube, que é um projeto que eu criei. Sim, eu queria que você falasse disso. Vou falar mais detalhadamente, vou contar primeiro essa história específica, que eu estava com o Moraes Moreira e falei, Moraes, vamos fazer o Samba Rubro-Negro, né? Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai ter mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Zico, Adilhadão. Maravilhoso o samba. E aí ele falou, vambora, beleza. Aí ele falou, vou fazer. Eu falei, olha só, mas a gente vai tocar na Fundição Progresso. Uma casa enorme de 10 mil pessoas no Rio. Metade vai ser contra. Tudo bem? Vai mesmo, porque assim, aí metade que se soma dos vascaínos, dos tricolores, dos botafoguenses, às vezes fica quase um pouquinho... Aí ele, não, tudo bem. Tá. Aí ele fez uma coisa linda, porque ele fez um rap, assim, ele falava um texto antes, dizendo o amor dele, artisticamente lindo que o cara fez. Mas meu irmão foi de baia. Para mixar aquilo, amigo, tinha que mutar todos os microfones da plateia, botar uma plateia falsa para parecer que... Tipo aquilo que faziam na década de 80 no Maracanã, botavam aqueles microfones dentro da torcida, né, do Flamengo, para parecer que tinha mais gente do que era. Não é? Não precisava. Pois é. Nunca precisa. Não precisa. Pois é. Mas enfim, teve isso. Mas respondendo a tua pergunta, o Samba Social Clube foi mais ou menos assim. Eu já era IR, aliás, era uma coisa que incomodava o Max pra caramba, porque como eu sabia muito de repertório, o que ninguém fazia? Tinha reunião de uma coleção, Millennium, vamos fazer 20 títulos novos do Millennium, chama o Ricardo, porque eu sabia mais do que, assim,
posso falar, sem falsa modéstia. Sabia mais do que todo mundo na mesa sobre aquele artista, o que foi sucesso. Não, realmente você sabe muito. Eu sabia até de coisas que eu não gostava, porque eu ouvia rádio. Então, claro que minha referência era o Rio de Janeiro. Se sentasse um paulistano lá, ele ia falar que música X foi sucesso em São Paulo, e eu não sabia, porque eu não estava lá. Mas com o referencial do Rio, eu tinha muito na minha cabeça. Então eu estava sempre, o Max queria morrer, porque chegou uma época que a gente tinha 60 artistas ativos. O que é esse artista? Um marcando para a primeira reunião, outro já vendo o repertório, outro já sentando para ver arranjo, o outro já em estúdio começando a gravar as bases, o outro fazendo o complemento das bases, o outro começando a botar a voz de guia, depois vai a voz definitiva, o outro mixando, o outro mais... Cada um desses, eu me comparava sempre com aquele cara, sabe aquele cara que fica equilibrando prato? Sim. Ai, cara, ele vai cair em volta. E, pô, na verdade não tinha tempo meu não, mas eu gostava pra caramba de fazer aquilo. E o presidente, que era o Marcelo Castelo Branco, sentia falta de mim. E ele, teve uma hora que eu cheguei assim, eu lembro que foi uma vez que a gente foi gravar um Netinho em Belém. Vamos gravar um Netinho no Natal. Um disco já, no Netinho já no ocaso e tal. Fomos gravar e fomos de jatinho. Beleza. Naquele tempo tinha. De vez em quando pintava. Como ia a diretoria inteira ver o show, ficou mais barato alugando o jatinho, fomos. Aí eu vim do lado do Jorge Lopes, grande Jorge Lopes. Jorge Lopes é diretor de vendas, maravilhoso. Hoje em dia é o presidente é o diretor-geral da Biscoito Feira. E viemos, ele falou, Ricardinho, estou aqui com, acho que era Cleito Cleidir, montando aqui, vem cá, me ajuda aqui, e tal, fui. Aí quando saímos, lá, aí estávamos no hall do hotel, o Max passou o braço assim em volta, eu falei, ih, vem merda. Aí o Max, olha só, cara, eu quero saber se você quer ser do marketing estratégico ou ser AR. Você tem que decidir isso. Senão não vai dar. Falei, ih, o cara vai me demitir. Aí cheguei pro Marcelão, presidente, pô, ó, cara, assim, eu sou soldado da companhia. Para onde me mandar, eu vou. Eu acho que só vão me mandar para onde eu tenho utilidade. Eu não faço por isso ou por aquilo. Eu não faço por você nem pelo Max. Eu faço por todos nós. Então, assim, me livra dessa, cara. Se você precisar de mim, tu tem que arrumar um salvo-conduto para mim, senão o bicho vai pegar. Ele teve que ter uma conversa com o Max para eu poder continuar fazendo essas coisas. As duas funções. Isso. Aí, em um determinado momento lá, surgiu uma demanda, acho que do marketing estratégico mesmo, de falar assim, precisamos fazer uma coleção brasileira e internacional. Aí chamaram todos os criativos, incluindo eu. E o Max também participou da reunião. Todo mundo. Precisamos bolar, não sei o quê. Você bolou? Você bolou? Ninguém bolou. Só eu que pensei. Aí eu criei uma coleção chamada Pure Brasil. Brasil Puro. E que tinha vários títulos bacanas. Um abordando mais bossa nova, um abordando mais samba de raiz, um abordando mais samba soul, o outro... por vários segmentos. Bahia... fiz vários. Tudo com título em inglês, texto em inglês. Pô, bem legal. Bem legal. E eu criei um chamado Samba Social Club. Olha aí. Por quê? Porque era por causa do Buena Vista Social Club. Eu tracei um paralelo para o gringo entender que aquilo é como se fosse o nosso Buena Vista Social Club, que era justamente o samba de raiz, que era mais ou menos o similar que se encontraria em Cuba. O perfil de artista, né, de roots, né? Sim. E aí Samba Social Club. A coleção foi um sucesso, vendeu pra caramba, no mundo inteiro e tal. Teve 3 edições, se não me engano, caixa. E aí, um belo dia, eu estou de tarde, eu já tinha passado por marketing estratégico, teve uma hora lá que, finalmente, o marketing estratégico me pegou, saí do AR, botaram outro gerente, coitado, o Max ficou peleando lá com o gerente, mandando todo mundo embora de novo, que ninguém conseguia ficar com ele. E eu estava lá e tocou o telefone, era o Adriano De Martini, com quem eu já tinha trabalhado em várias parcerias diferentes, né? Dentro da mesma gravadora, em gravadoras opostas. Ele falou, Ricardinho, olha só, eu estou aqui na MPB FM, que é uma rádio que ficou mais de 10 anos no Rio. Bombou demais. Bombou demais, muito. Com repertório só de MPB. MPB FM. Que era o grande, de novo... Azul de Metileno. Fernando Mansur. Fernando Mansur. Voz maravilhosa, um grande cara, maravilhoso. Fernando Mansur, querido. Maravilhoso, queridíssimo. Saudoso não, que ele está vivo, hein, pelo amor de Deus. Não, o Mansur está vivo. Graças a Deus. Então. Tá matando as pessoas agora, cara. Não, mas tem um da época da rádio da cidade que. Não, teve um que já, daquela época, juro, que já faleceu. Jimmy Hall.
eu acho que sim. Foi o Jimmy. Não, mas o Mansur tá bacana, tá tranquilo. Desculpa, Mansur. Caraca! Não, é normal, acontece. E aí, ele me ligou e falou assim, Ricardo, eu tive uma ideia aqui, quero fazer um programa de samba, porque, novamente, um parênteses, o samba de raiz sempre foi o patinho feio da MPB. Sempre entrou, no clube da MPB, sempre entrava pela porta dos fundos. Porque assim, eu digo isso por meia culpa mesmo. Eu lembro que eu não encarava o Martinho da Vila como eu encarava o Chico Buarque. Não. Eu achava que o Martinho estava um degrauzinho abaixo. Puro preconceito, não era nem preconceito, porque não era preconceito étnico, nem nada disso, porque eu amava Milton Nascimento e é um super pretão, negão retinto maravilhoso. Claro. Não era nada disso. Era assim que eu achava mesmo, assim, pura bobagem, de garoto. Depois eu fui vencendo isso. Mas isso ficou por muito tempo. Porque eu, com o tempo, sob o chapéu da MPB, vieram para sob o chapéu da MPB até títulos que não são, gêneros que não são contemporâneos, porque a Bossa Nova, por exemplo, surgiu em 1958 e o MPB surgiu em 1965 com a Elis cantando Arrastão, parceria do septuagenário Vinícius de Moraes com o garoto Edu Lobo. Já era um sinal dos tempos, né? Que a Bossa Nova estava começando a ficar um pouco mais com visão social, estava virando as costas para o mar, olhando para o interior do Brasil, já estava a repressão bombando, regime militar escroto, todo mundo que combativo, então começou a mudar o Brasil. Então só em 65 que começou o que a gente chama de MPB, porque os jornais botavam Festival de Música Popular Brasileira, era muito grande. Então o maluco lá na empresa, Festival da MPB, inventou isso. Depois o MPB4 assumiu esse título como MPB, aí virou MPB, que é um gênero, mas não é um... Minto, é um estilo, mas não é um gênero. Porque dentro do chapéu da MPB tem samba, tem rumba, chachado. A gente sabe por eliminação que não é MPB. Né? Então, assim, a MPB... Mas por que eu dizia isso? Pô, você estava falando do Samba Social Club. Sim. Social Club. Então, assim, ele teve... O Adriano teve a ideia de fazer um programa de samba dentro de uma rádio MPB. Eu falei, pô, genial, cara. Pô, a gente tem que fazer até hoje esse programa acontecendo. Tem que fazer justiça ao samba dentro porque assim, pô, a primeira vez que o Chico Buarque teve, por causa da repressão, de gravar só músicas que não eram da autoria dele, ele foi gravar Nelson Cavaquinho. Os caras gostavam. O Caetano, quando eu passei uma música para o Caetano fazer no Samba Social Clube, ele falou assim, sabe quem me ensinou essa música? Foi Jardim Macalé, era uma música do Nelson Cavaquinho, chamada Rugas. E sabe quem ensinou para o Jardim Macalé? Não, João Gilberto. Pô. João Gilberto amava Nelson Cavaquinho. Eu fico todo arrepiado. Quer dizer, então, assim, os caras do samba raiz eram deusados pelos nossos deuses. Eram os deuses dos nossos deuses. Então, era puta eu falei, pô, que bacana, não sei o quê. Adriano, que legal. Aí ele falou assim, mas eu tô precisando arrumar um nome. Eu falei, tá, eu posso te ajudar. Não, você já me ajudou. Eu já tenho um nome, o nome é teu. Eu falei, qual é o nome? É Samba Social Club. Eu falei, ó. É bom esse nome, cara. Mas o Samba Social Club não, Samba Social Clube, né, porra? Puta que pariu. Aí tinha uma intenção de ser inglês. Lá era pra ser inglês, era claro. Aqui não, Samba Social Clube. Lógico, Samba Social Clube. Então ele botou o nome Samba Social Clube, mal sabia que daqui a um ano e pouquinho eu estava saindo da universidade, estava indo para a MPB-FM, onde eu fui com o projeto de criar conteúdo audiovisual, para ser transacionado com as gravadoras, de música. Então, ajudei a professora. Você saiu, então, da Universal? Eu saí da Universal, fui para a MPB-FM. Fui ser diretor de conteúdo e de programação, e trabalhando ao lado do Adriano, que era diretor artístico da rádio, e a gente começou a criar projetos para se tornarem físicos, naquele tempo ainda, né? Sim. Então, a gente criou o Samba Social Clube ao vivo, que foram 4 projetos lindos, DVD, maravilhoso, que depois, quando eu saí, degringolou tudo, porque aquela coisa, né, não é profissional. Eu dava nota da minha... Eu ganhava salário dando nota da minha empresa. Eu não era funcionário da rádio. A rádio, em determinado momento, a Ariane Carvalho, que era filha do Ari de Carvalho, do Jornal O Dia, achou por bem mudar a gente. Mudou a gente, também botou um cara lá que também não deu certo, porque, enfim, ela tinha algumas rusgas lá com o Adriano, porque o Adriano era muito, muito personal, muito enfático nas coisas que ele fazia, e assim, eu acho que a rádio era um pouco do brinquedo dela também.
Então, Entendi. assim, não tá me deixando brincar, então não tá divertido. E o Adriano profissional acabou, enfim. E eu acabei saindo, porque eu era... Aquelas coisas que Claro. eu tava com o cara, veio com o cara, então saiu com o cara. E tanto é que o quarto Samba Social Clube já fizemos fora da gravadora. Foi até engraçado que a gente foi conversar com um cara que ficou no meu lugar lá e no lugar do Adriano, e ele falou assim, pô, tem que ser vocês, né? Pô, o cara tinha uma visão completamente correta, o projeto é de vocês, não é meu, Sim. vocês é que tem que fazer. Inclusive, eu acho que você tinha que botar, quem ele falou? A Jovelina Pérola Negra. Eu falei, só que a Jovelina morreu. Só se for um centro espírita. Quer dizer, tu vê o nível os caras não entendiam nada de... E eu não sei... Tipo eu que matei aqui o... Você que matou o Massu, ele reviveu a Jovelina. E assim, um cara cheio de boa intenção. Eu brinquei com o cara, só se for um centro espírita. Não, é só para ilustrar como é que os caras não sabiam porra nenhuma. Então, assim, depois que saiu esse cara, começaram a fazer uns projetos lá, desfiguraram completamente o projeto, porque o projeto era assim. Eu botava o artista... eventualmente eu bisava coisas bisava o formato do Casa de Samba, fazia uns duetos surpreendentes, sei lá, Cláudia com Marcelo D2, que eu achava que iam dar liga, e esbarrava também, mas também eu tenho meu DNA na Casa de Samba, junto com o Max, então para mim eu estava muito à vontade com relação a isso. Mas assim, a ideia era botar o artista cantando uma coisa que ele devia gravar, aí a minha visão já devia gravar, mas não gravou. Uhum. Então botava os caras. O artista ficava contente com aquela. O cara ficava contente porque não ia ter oportunidade, ou não teve a ideia, e ficava contente. Mas se identificava com a canção que você escolhia? Pra cacete, eu tinha coisas assim, incríveis, assim, eu botei conselho pro Azul de Metileno gravar. Azul de Metileno. Eu botei o conselho pro artista gravar, aí o cara falou assim, porra, foi o primeiro samba que eu aprendi. As coisas mediúnicas. Eu falei, caralho. Aí eu chegava para outros artistas, botava músicas de Umbanda, aquelas músicas de samba legal, tipo Clara Nunes, tal. Caraca, porra, eu sou da Umbanda. Uma porrada de coisas aconteciam, que eu falava, pô, bacana, coincidências. Coincidia. O Zeca Pagodinho foi gravar aquela do Noca da Portela, porque senão ela chora e diz que vai embora hoje. É a cara deles, é a cara deles. Pra satisfazer essa mulher, pô, maravilhoso. eu faço das tripas coração. Maravilhoso, assim, cara, puta, o cara ficou... E também não precisava nem ensaiar, né? Dá o tom, ele já sabia. O Zeca conhece repertório pra caramba. O Zeca tem exatamente a mesma idade que eu e morou na mesma região que eu, que ele ouviu as mesmas coisas que eu ouvi. O Zeca dizia que no subúrbio celebrava velório ou era... Velório era musical. Velório que nem New Orleans, né? E aí, assim, a ideia era essa. Não era... Aí começaram vamos fazer um Samba Social Clube. Aí chamava o cara para fazer a música que tá no disco dele. Quem precisa disso? O cara já gravou num DVD, já gravou... Por quê? Comercialmente é um erro e artisticamente é um erro crasso. Mas os caras não tinham competência para encontrar... Pra entender. Pesquisar. A ligação, né? Que a grande sacada foi a ligação do artista com uma música que ele não gravou, mas que é a cara dele, que poderia ter gravado. E assim, a marca que é minha e do Adriano, não é minha e do Adriano. É da rádio. Tanto é que fizeram... Tem um bar, tem um quiosque em Copacabana. Tudo coisa pequena para detonar a marca, né? Outro dia eu soube que teve confusão lá, tiro, caramba. Tem um quiosque em Copacabana. E assim, a minha proposta, que a gente chegou até a conversar com a Ariane, era fazer o Samba Social Clube uma espécie de... Fazer uma casa Samba Social Clube, que seria uma espécie de hard rock café do samba. Aí pedir um cavaquinho pro Paulinho da Viola, pedir uma roupa do Cartola. Fazer isso sim, essa é uma coisa do caralho, né? E, não, aí fazia um quiosque, depois ela fez aquela casa Miranda, né? Ficou ali Miranda, na Lagoa. Que assim, no estádio Remo da Lagoa. Era uma casa, enfim, o ticket ficava muito alto, que ela queria botar grandes artistas, mas o salão é pequeno. O salão é pequeno. Era debaixo da arquibancada, o negócio era torto. Não vou nem entrar na questão esotérica de botar um triângulo isósceles, uma coisa que tem que dar certo dentro de um triângulo isósceles. Não vou nem entrar nisso. Estou falando mesmo da capacidade de você ficar com a escoliose. E algum gaudildo entrar lá não conseguia passar. Nenhum artista conseguia botar nada deles ali, enfim. E botar um nome Miranda sempre de autorização para a família da Carmen Miranda, deu merda depois, enfim, uma série de coisas. Quando o Samba Social Clube estava ali na mão, e era só fazer, né? Porra, botava na Lapa aquilo no começo, podia botar pequeno. Aí ia estourar. Ia fazer um negócio melhor com os artistas de samba
visando a rádio, então um intercâmbio melhor, comercial. Enfim. Eu acho que esse programa ainda está na rádio. Eu acho que você está na Tupi. Foi para Tupi, eu acho. Eu acho que quem apresenta é o Carlinhos Jesus e a Valéria Marques, ou era? São pessoas que... A Valéria Marques era do nosso tempo, era uma locutora do nosso tempo, que fazia também. Mas, assim, teve na 98 FM, ela foi da 98 nessa época. Enfim, assim, mas aí você perdeu a ligação com a marca. Completamente. E não pode usar hoje em dia, se quiser fazer aqui em Portugal. Não, quando a Ariane esteve aqui em Portugal, eu volta e meia tá por aqui. A gente chegou a conversar. Aqui era bom, hein? Eu falei com ela, vamos fazer ali na Rádio Tropical FM, nosso querido Dinda, do Eduardo. Cheguei a conversar com ele, porque eu encontrei com o pessoal da Tropical FM aqui em Portugal, na coletiva do Zeca, que eu marquei lá com a Lenin, que estava com saudade, a gente foi conversar. Conheci o cara e propôs ele. Aí ele falou assim: não, a Ariane já veio conversar com a gente, mas ela queria um monte de dinheiro e tal. A realidade é outra, né? O lance dela é outro, entendeu? Aí eu falei: olha, não dá. Aí eu conversei com ela de novo: não quer que eu tente de novo? Ah, não. Aí eu fiz o Casa do Samba. Fiquei um tempo, fiquei 3 anos no ar, mas aquela coisa, assim, eu tenho uma competência criativa e artística bacana, mas não sou vendedor. Não sei vender. Então, assim, tinha que vender. Porque você não foi vender quando lhe ofereceram emprego. Tá vendo? Se eu fosse o vendedor do baú da felicidade, talvez eu estivesse rico agora. Ô, Ricardo, e como é que você vem para Portugal? Quando é que dá essa vontade? O que foi determinante para você vir para Portugal? Não, foi assim, eu tinha saído de gravador, depois tinha saído da rádio, comecei a fazer produções independentes. A IR me chamava para fazer o AR de um disco, fiz alguns projetos legais, bacanas, e que não dava sustentação para mim, né? Eu estava cada vez radiando mais, e assim, paralelo a isso, com todo o respeito que eu possa ter com a música criada no Brasil, a música, a estética, os valores, na minha opinião, foram indo ladeira abaixo, completamente ladeira abaixo, e comecei também a me desinteressar um bocado de botar a mão naquilo, né? Não tinha vontade de botar a mão naquilo. Minha ex-mulher, eu estava casado naquela época, ela também estava pressionada pelo trabalho, trabalhava em banco, aquele regime escravocrata, Pressão, né? Que aqui é bem diferente, né? Do banco, ela não estava bem, ela sempre disse que gostaria de... E se tivesse oportunidade fora do Brasil, ela toparia aí e tal, não sei o quê. Aí juntou essas duas coisas, a gente decidiu mesmo sair, pelo menos do Rio. Aí eu tentei um pouco Vila Velha, pensei... Mas depois descobri que Vila Velha era o Rio de 10 anos atrás e que ia ficar pior em 5 anos. Então, eu falei, não dá. Não dá. Aí começou a pintar o Portugal no radar, não sei porquê, eu acho que por causa dessas coisas, as pessoas começaram a vir para cá, comecei a considerar. Aí eu pedi lá o visto que eu podia pedir no consulado, e eu combinei com a minha ex-mulher que se saísse o visto era sinal que a gente ia. Esse é o visto, D3. A gente começou a... D7, no meu caso, porque eu já estava aposentado. E aí eu comecei a me organizar. Aí saiu, começamos a organizar, viemos, e deu tudo certo, assim. Deu tudo certo, quer dizer, a gente tá aqui, eu não trabalho 100% com música, mas eu preencho um pouco... E adaptou fácil, né? Eu me adaptei fácil. E já são quantos anos aqui em Portugal? 6 anos já. Eu já pedi nacionalidade, já pedi tudo. Consegui trabalhar aqui o Nuno Bastos, que é um artista bacana, português, sambista, canta bem samba, canta com sotaque brasileiro, né? Que tem isso lá pro norte, tem os intérpretes de samba enredo das escolas lá de Ovar, das escolas de Estarreja. Tem uma história desse cantor... Eles cantam em brasileiro. O pai dele foi cavaquinista de Zeca Pagodinho. Tem uma coisa que você me contou, ou que o cavaquinista de Zeca Pagodinho era português. Ele é cavaquinista, o Nuno Bastos. Sim. Ele é percussionista, é mestre de bateria e é puxador e compositor. O cara é tudo na escola, o Nuno. O pai dele foi quem fundou a escola. Sim. E botou ele lá, ele começou a participar daquele convívio desde os 12 anos. Então ele é um cara do samba mesmo. Inclusive é interessante ver a visão que o português tem do samba brasileiro, e o Nuno fala sempre isso, que eu acho muito bonito isso. Ele fala assim, o samba brasileiro é uma música para teatro, não é uma música para quintal. Que legal. Aí, ó. E é bonito o que ele fala. Ele não fala por preconceito. Ele fala por conceito. Por admiração, né? Por admiração, que ele acha uma música tão refinada que não tem por que tá de chinelo e tocando. A gente sabe que é bom, gostoso também, não é isso que eu tô falando. Mas ele tem uma visão completamente diferente. O negócio dele, ele acha que tem que ser teatro e tal.
E até hoje, agora a gente vai fazer um projeto bonito com... Você segue trabalhando com ele? Sim, vamos fazer agora, surgiu a ideia de primeiro projeto de homenagear o Ratinho, que é parceiro de Monarca e Ratinho, Saudade Louca, tem um monte de canções, Vai Vadiar, tudo letra do Ratinho. E o Ratinho é português, o Ratinho foi... então foi ele é de Viseu. Você me contou, Foi com 4 anos para ir morar nos arredores da Caprichosa Pilares, eu acho. E aí, com 4 anos, você vira brasileiro, né? O cara virou brasileiro, começou a compor e tal. E eu descobri, quando ele morreu, teve uma capa do Globo dizendo que ele era português. Eu falei, caraca, o cara é português. De Viseu, nem sabia. De uma cidade perto de Viseu. Unamar, esqueci o nome. E aí eu falei assim, pô, legal, vamos fazer um disco de um português homenageando o outro. Aí a gente fez o Coração de Zalinho, os Sambas de Ratinho. E foi bom, a Biscoito Fino distribuiu. Bacana. Lançou, mas a gente acabou saindo na pandemia, não conseguimos fazer muito barulho. E agora a gente vai fazer uma homenagem ao Martim da Vila. Mas você está fazendo show também com ele? Ou você está cuidando só da parte fonográfica? Não, só a parte artística. Só a parte artística. É porque aqui em Portugal é tão pequeno, né, Val? Se botar um empresário, os dois não comem, né? É verdade. E como é que você está vendo esse movimento da música brasileira em Portugal nesse momento? Tanto brasileiro em Portugal, tantos locais com música brasileira. Como é que você está vendo esse movimento por aí? Olha, eu acho uma alternativa. Mas se você for analisar na lupa, o artista brasileiro que vem para cá, ou ele não teve oportunidade no Brasil, e aqui ele vai ter alguma de trabalhar com música, seja em que grau for, desde tocar em barzinho. Não posso nem falar que eu também toco em barzinho, eu gosto. Ou desde tocar em barzinho até eventualmente ser um artista de ponta, não temos muitos, acho que eu não consigo nem lembrar de um. Que seja um artista válido do nível dos outros artistas de sucesso que seja artista residente do Brasil, o brasileiro aqui. Não tem o Ivan não mora no Porto? Não, mas é diferente. Eu ia chegar lá. É diferente. Existem outros artistas que chegam a um ponto da carreira que, por já viajarem o Exatamente. mundo, tem lugares preferidos e normalmente alguns dos lugares preferidos desses artistas é Portugal. Então o seu Valença tem casa em Lisboa, o Evanilson tem casa em Lisboa. E servem para eles, por exemplo, vamos fazer uma tour europeia. Vou ficar ali em Lisboa e vou ficar em toda hora do Brasil. Mas não é um artista que se transferiu para cá. Embora ele acabe... esse tipo de artista setentão, que já tem uma história, um nome a zelar, ele encontra mais mercado na Europa do que no Brasil. É verdade. Com todo o perdão e respeito, que eu comecei a minha história aqui falando do Ivan Lins, um grande cara, um cara gigantesco. Depois do Tom Jobim, talvez o Ivan Lins seja o cara mais reconhecido na música internacional, Quincy Jones, todo mundo... reverencia, é verdade. As harmonas do Ivan Lins, as melodias, caraca, são maravilhosas, dá orgulho, dá vontade de andar com a bandeira do Brasil na cabeça, assim, quando toca Ivan Lins. Você tem que explicar quem é Ivan Lins para quem tem 25 anos no Brasil. Não deveria ser assim. Não deveria, desculpa. Não mesmo. Quem gosta, ser ensinado na escola. Bem. Quem não gosta de música, ok. Agora, quem gosta de música e tal, Ivan Lins, porra, dá vergonha, porque eu sabia quem era o Lupicínio Rodrigues de Noel Rosa e ele já tinha morrido. Morrido, Lupicínio não tinha morrido. E não tinha internet, mataste eu também. E não tinha internet. E eu ouvia aquelas gravações Noel Rosa só para conhecer. E ficava torcendo para... Quando o Chico gravou O Mundo Me Condena e Ninguém Tem Pena, filosofia do Noel, foi uma emoção, cara, que lindo. Porque aí você vê a música do jeito que ela é mesmo, sem as restrições tecnológicas que eram impostas à temporalidade da música, né? Claro. Então, assim, eu sabia, eu acho, não é desculpa, não. Tem que saber quem é Ivan Lins. Aliás, o artista novo tem que saber quem é Ivan Lins para ser melhor. Olha, você precisa ser melhor? Tem que ser. Você quer? Então conhece Ivan Lins, vai conhecer Milton Nascimento, mergulha no Caetano Veloso. E tem vários de melodia. Eu não vou ter dedo no meu corpo aqui para contar tantos artistas bons que o Brasil tem e que tem que ser conhecidos. Né? Então, assim, esses artistas acabam por vir para cá porque... se tem mais espaço, tem mais campo, eles vêm para cá. Os festivais. Então, respondendo a tua pergunta, eu não sei se existe um mercado. É uma alternativa. Eu ficaria muito feliz mesmo, isso não aconteceu ainda, de um dia um artista por opção, um artista válido no sentido assim, que tenha uma carreira, que esteja quente, né? Vir para cá e continuar essa carreira crescendo aqui.
Mas a gente vai sempre esbarrar no tamanho do mercado. É verdade. Porque aqui ele não vai conseguir falar do mesmo jeito que ele fala para o Brasil, estando aqui. Então ele vai ter que ter Portugal. Portugal é 1/20 da capacidade do Brasil. É verdade. Todos que estão aqui têm vontade de ir para lá, é verdade. Fica uma equação quase que impossível de sonhar com ela. Isso é verdade, mas a música tem esse poder, né, de transpor os continentes, todos se ouvir. É uma pena que, como você falou, o que está chegando aqui, para a musicalidade que está chegando aqui para Portugal hoje em dia, é dessa musicalidade nova, digamos assim, nova do Brasil, que não traz realmente a essência. Os mais velhos aqui gostam e adoram a bossa nova, e todo mundo venera os estilos musicais brasileiros mais antigos e os compositores, cantores mais antigos, mas realmente o que tem chegado de novidade segue um pouco a linha do que está se produzindo no Brasil. E é curioso isso, porque o português para o bem e para o mal, ele gosta de tudo do Brasil, né? É verdade. Como é que você vê esse momento musical do Brasil? O que a gente está sendo consumido? O que mais me deixa triste é que não é um momento brasileiro. É um momento em que os artistas não querem ser brasileiros. Eles optam por ser... Você ouve a sonoridade das coisas que tira a letra em português, bota uma letra em inglês, funciona. Funciona mal, porque a gente faz pior, né? Porque eles fazem melhor do que... Exato. Então, assim, tem um artista, né? A Anitta, que ela, por exemplo, ela quando fez aquela Garota do Brasil, não é isso? Garota do Brasil? Garota brasileira? Garota de... Não, sim, foi anterior, há uns 2, 3 anos atrás. Ela vai... E assim... E olha que ela se tem uma coisa que a Anitta é esperta. É malandra. Isso é a melhor qualidade dela. Ela é melhor executiva do que qualquer outra coisa. Só que ela vai pelo caminho errado, porque quando o Sérgio Mendes foi para 1966, quando ele se fixou em Los Angeles, ele gravou um disco, Sérgio Mendes e Brasil 66, que tem um Mais Que Nada, e ele fez o Mais Que Nada do jeito que o brasileiro faria, claro, com uma outra formação. Que o Mais Que Nada original do é uma coisa mais pro samba, ele fez do jeito. O gringo não sabe fazer aquilo. Aí botou o vocal da Lenny Hall com a mulher dele, a Leporassi, como era o nome dela? Cidinha Leporassi, se não me engano, desculpa se eu estiver falando errado. E ficou aquela coisa meio com sotaque, ficou um negócio delicioso pra gente ouvir no Brasil, pros gringos ouvirem também. Porque era o quê? Brasileiro pra cacete. É isso que eles querem uma coisa brasileira. Não pra ser igual. Aí ela faz uma coisa do jeito que o gringo teria feito se quisesse fazer uma coisa brasileira. E fica ruim. Fica ruim porque não... O que adianta você ser... Porque aí eu uso sempre o exemplo da Shakira. A Shakira nunca deixou de ser colombiana. Ela faz o som pop dela, né? Mas ela tem a porra da Colômbia na veia. E isso que é o diferencial dela. No dia que ela foi igual a outra cantora concorrente dela, quem precisa da Shakira? É verdade. É a tal da verdade que todo artista tem que ter e expressar. Eu costumo dizer que a verdade é o seu melhor produto. Então, assim, eu acho que então, o exemplo da Anitta, porque da mais bem-sucedida... Transcendeu. Né? É uma coisa que esse erro ele reverbera, então não tem ninguém fazendo música, o que eu chamo de música brasileira. Então a gente perdeu a personalidade. Então, assim, a gente vende personalidade, vende a maneira... E assim no futebol música. Também, claro. Você começa a preparar o jogador como prepara o jogador europeu. Exatamente. Aí vai ficar tudo perde igual. O caminho de casa. Uma crise de identidade muito grande. Perde o caminho de casa. Uma coisa é você ser forte. Pô, é fundamental ser forte pra caramba no futebol agora. Né? Não pode ser mal preparado fisicamente, porque os caras correm pra caramba. Mas aquela essência... Pois é, mas aquela coisa de falar que 1-2 aqui... A diferença, que fazia a diferença. Eu detestava aquele Barcelona que todo mundo gostava, do tic-tac, né? Eu achava aquilo uma merda. Ruim de ver pra caramba. Era previsível. Era previsível, mas era fora de série. Diga-se de passagem, eles diziam se inspirar no futebol brasileiro. Já ouviu isso algumas vezes? Já. A seleção brasileira fazia isso, né? Ficava cercando, né? Mas é diferente, né, porra? Uma coisa Sócrates, Zico... Júnior. Era um tic-tac com outra personalidade. Pois aí aquela geração fantástica que não ganhou aquele Mundial, né? Geração, 82, né? Mas ganhou o mundo, né? Depois de 70 lá, né? Eles ganharam o mundo, o futebol brasileiro. Sim, depois ganhou uma proporção. Começou a ser exportado mesmo ali. Começou a ser exportado mesmo ali. Mas olha, nós estamos chegando ao final. Uma pena, porque tem tanta história para esse amigo contar.
que a gente ia ficar por mais e mais e mais tempo. Quem sabe a gente faz o 2, né? Ah, Trilogia. Trilogia. Sim. E A aí- Vingança. A Vingança, que seja. E- Pode calhar 2, A Vingança. Pois é, pô. Eu queria te agradecer muito, Ricardo, ter Imagina, vindo. foi um prazer. Cara. É realmente enriquecedor ouvir você. Não, obrigado. As visões de mercado, as visões musicais. E Obrigado. como você atravessou um período lindo da música brasileira, né? Digamos assim, você pegou um restinho do que estava ali Da ainda tradição, né? da tradição, mas pegou um outro pedaço de muita O coisa mercado rica desenvolvendo, que crescendo. foi Tive a felicidade de estar num momento legal. exato. E quem sabe tem aquela coisa que o cara sai do vamos voltar ao futebol, né? Pelé deixou de jogar no momento certo porque ele estava por cima. De repente a sua saída do mercado também foi, ó. Quem sabe eu vou jogar no Cosmos? né? Exatamente. Foi por cima. Saí no momento que não dava mais para contribuir porque a não tendência não deixava. Mas, de novo, obrigado por ter vindo Nada, aqui. foi um prazer. Rodrigo, meu amigo, muito obrigado pela sua Obrigado, presença. Tá? obrigado. E quero dizer umas palavras ao Ricardo, como também uma pessoa que cresci ouvindo música, né? Em casa, tá no essas DNA. referências, tá no DNA. Eu te agradeço Imagina. por esse serviço que você presta à música brasileira. Obrigado. Esse Tá- carinho, esse respeito, esse zelo Obrigado. pelas tuas produções, pela forma, pelo teu conhecimento musical, que é realmente... Pessoas como você fazem falta no mercado discográfico nacional. Obrigado. E o pessoal que isso. está aí assistindo isso, tamo juntos. Não desanima, não. Não desanima não, viu? Obrigado, viu, velho? Obrigado mesmo. Valeu, meu irmão. Vamos lá.